Olha, o negócio está tão bonitinho que tem até aquelas coisas de apresentador que me deram aqui do Farol. Tudo pensado com muito carinho para esse momento, Pedro. A ideia é mesmo que a gente vá acelerando os motores, possa ter aqui uma conversa muito informal, na presença de vários alunos aqui do curso de administração do Cesupa e também de outros cursos. Eu quero, claro, além de te agradecer muito por ter aceitado esse convite, eu preciso também agradecer a cada um que está aqui presente, pessoas de diferentes cursos da instituição. Preciso agradecer também as nossas famílias representadas pelas nossas esposas aqui presentes, os nossos amigos representados pelo nosso querido Ricardo, assim como vários outros que temos aqui presentes. E também preciso fazer uma menção muito especial, Pedro, que se a gente vai aqui falar de empreendedorismo, a gente certamente vai falar para as pessoas que estão aqui a importância da mentoria, da inspiração. E eu vejo aqui nessa plateia hoje uma pessoa que, um dos meus primeiros estágios, por mais que eu seja advogado de formação, um dos meus primeiros estágios foi na área de gestão e foi com o meu amigo Zé Ricardo, que está aqui presente. Queria uma salva de palmas para esse cara. Trabalha no Cesupa, um grande executivo e uma pessoa que eu aprendi e sigo aprendendo muito e que certamente no empreendedorismo as pessoas que passam pelo nosso caminho são muito importantes para a nossa trajetória. Pedro, o Farol é isso, o Farol é um papo que a gente quer fazer sobre empreendedorismo, sobre inovação. Claro que para abrir a Semana de Empreendedorismo do Cesupa, esse é o grande objetivo. E o que eu quero é tentar aqui, numa mediação, ir te provocando, fazendo algumas perguntas, mas você que é o nosso protagonista, o convidado da noite, todos estão aqui para te ouvir, inclusive eu, queremos aprender contigo. E eu quero, claro, passar a bola para fazeres uma introdução e já também deixar aqui, talvez, a primeira provocação que possas contar um pouquinho de quando tu estavas nessa posição. Porque, como disse, o orgulho de termos aqui um egresso do Cesupa é intencional nessa retomada do Farol de poder trazer essa perspectiva de alguém que já esteve nesses bancos aqui da instituição, nas tomadas de decisão do início de carreira, vou por um lado, vou por outro, as dúvidas de carreira que inquietam todos nós aqui presentes. Então, te abrir para fazeres essa introdução e já deixar essa provocação que possas contar um pouquinho como era o Pedro quando estava nos bancos da faculdade tomando as primeiras decisões da sua carreira. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite a todos. Obrigado, Luca, por esse convite. O Luca é um grande amigo que eu tenho, me fez esse convite algumas semanas atrás e eu prontamente topei. Orgulho muito grande estar aqui, falando um pouquinho da nossa história, da GPX, o que a gente tem feito aí nesses últimos anos. E já pegando esse gancho que o Luca deixou e já adiantou, eu sou egresso do Cesupa, muito orgulho de ter me formado aqui, me formei em Engenharia de Produção em 2012. Estou com um colega de turma aqui, o Luiz Rafael, um grande amigo e grande profissional. E tentando trazer para essa época, assim, eu acho que eu sempre gostei do empreendedorismo, né? Foi um tema que sempre me chamou a atenção, um tema que sempre me despertou curiosidade. E desde que estudante eu já acompanhava muito essa parte de mercado. Mas é super normal, né? Eu acho que quando a gente está prestes a se formar ali, eu me formei em engenharia de produção, você fica com ânsia, com medo, com ansiedade do que você vai fazer. Mas eu sempre tive muito claro na minha vida que eu queria empreender. Assim que eu me formei, eu tomei a decisão fui convidado a trabalhar numa grande empresa. Assim fiquei lá por um ano e que me ajudou muito. Quando eu saí dessa empresa, eu acho que eu tive meu primeiro contato com empreendedorismo na prática, que foi um projeto que eu participei com um grande amigo meu, que era tocar algumas lanchonetes. E ali eu acho que a gente... esse amigo, só contextualizando, é o Luca, tá? E ali eu acho que eu tive o primeiro contato, assim, na prática de
realmente, pô, ir para a vida real, o que é empreender, né? A gente precisava montar um negócio, abrir uma empresa, constituir uma empresa, contratar, ter gente, liderar, precisava formar preço. E tudo isso, de alguma forma, bom, eu tinha feito alguns business plans durante a faculdade, mas na prática nunca tinha feito nada, né? E ali acho que foi uma experiência super bacana. E acabei saindo desse projeto e sempre gostei do empreendedorismo, né? Então, o empreendedorismo, quando eu saí, eu queria montar um negócio, queria montar um restaurante saudável, de comida saudável. É um tema que... Uma franquia. Ou não, ou negócio próprio. É um tema que eu sempre gostei, um tema que eu sabia que o mercado estava em alta, e até que eu me deparei com uma estatística no Brasil que dizia que 1 em cada 10 restaurantes comemoram 10 anos de vida. Eu falei, porra, será que vou ser eu que vou estar nesses 10% aí? E eu não queria dar um passo curto, eu queria fazer um negócio de vida mesmo. E aí, naturalmente, o caminho foi me levando para a parte de mercado financeiro e eu consegui, talvez juntar o melhor dos dois mundos, que era empreender, que é algo que eu sempre gostei muito, no mercado que eu acabei vendo muito potencial, né? E isso é legal, Pedro. Assim, queria te ouvir um pouco mais sobre isso. A gente via aqui, até nas apresentações, quando chegamos um pouco mais cedo, justamente a importância de nós, antes de pensarmos nas nossas tomadas de decisão como empreendedores, a gente olha para fora. A gente olha para os dados que já estão disponíveis. A gente olha para o contexto em que nós estamos inseridos. Então, àquela altura, quando pensavas numa tomada de decisão, a gente já vai vendo, talvez, aqui um primeiro ponto que seja importante aprofundar do que a gente acredita desse modelo mental empreendedor, de que o empreendedor, ele pode, sim, ter uma boa ideia, ele pode ter uma vocação, gostar de alguma coisa, mas ele precisa combinar isso com a dor do contexto que ele está vivendo. Como até a gente ouviu num dos professores fazendo a crítica ao último trabalho. Não, vamos testar primeiro isso aqui. Aí quando você tem a ideia do restaurante saudável, você olha para fora, vê um dado e fala, poxa, talvez não seja isso aqui. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre a decisão da GPX, porque aí eu acho que foi um pouquinho do inverso disso. Tu começaste a olhar para os dados que estavam disponíveis, algo que tu sempre gostaste, que era investir, pensar nessa perspectiva de mudar a mentalidade do investidor no Brasil, e os dados eram muito favoráveis ao que você estava pensando em criar na região norte do país. Foi mais ou menos por aí? Foi exatamente isso, assim, e isso contextualizando, tentando trazer para a época, a gente está falando de final de 2015, início de 2016, então... Eu sempre fui um apaixonado pelo mercado financeiro, por investimentos. Desde a faculdade, acompanhava. O meu primeiro estágio, eu fui chamado a atenção porque eu só ficava olhando coisa de mercado e não queria fazer o que eu deveria fazer. Então, acho que foi uma escolha muito natural, assim. E falando, como o Luca bem colocou, sobre estatísticas, números e o que te leva a uma tomada de decisão... Eu acho que essa minha paixão pelo mercado me fez estudar e me aprofundar no tema de uma forma muito natural. E eu abri minha conta na XP em 2011. Quando eu entrei na XP, que foi em 2016, a XP tinha 60 bilhões de reais sobre custódia. Hoje a XP tem mais de 1 trilhão de reais sobre custódia. Então, quando eu olhei para isso... E ali em 2016 eu falei, eu acho que isso aqui tem um mercado grande para ser explorado ainda. Quando você olhava estatística de como o brasileiro investe e como ao redor do mundo se investe, no Brasil, em 2016, 95% da população investia num formato tradicional, ali via os grandes bancos, algo em torno de 5% investia via plataformas independentes, que é mais ou menos o que uma corretora independente faz.
E aí eu falei, pô, esse mercado é enorme. Quando você olhava para o mercado americano, era exatamente o inverso. 95% dos americanos investiam em plataformas independentes e apenas 5% da população investia nos principais bancos dos Estados Unidos. E quando a gente olhava o restante do mundo, também era uma crescente, e o Brasil lá atrás. O Brasil sempre teve um gap muito grande de educação financeira. E aí foi quando eu falei, pô, eu naturalmente já começava a instigar as pessoas, e aí aquele negócio, né, como eu comecei, Family and Friends, cara, chamava familiar, amigos, falava, cara, pô, como é que tu investe teu dinheiro? Não, eu não sei, eu invisto lá, o gerente indicou alguma coisa, eu estou na poupança, enfim. Eu falei, cara, as pessoas não sabem. E eu comecei de uma forma espontânea a abrir contas sem trabalhar no negócio. Até que um belo dia me deu um estalo, falei, cara, porra, eu posso ganhar dinheiro com esse negócio aqui, um negócio que eu adoro. Entrei em contato com a XP. E aí, voltando, acho que é um negócio que o Luca colocou bem, assim, uma ideia sem execução é só uma ideia. Pode ser uma ideia genial, mas ela não vai para frente se não tiver alguém para encabeçar o projeto ali. E, enfim, e aí acabei entrando em contato com a XP, recebi alguns contatos de lá e falei, pô, quero montar uma operação em Belém. Na época, a própria XP tinha uma operação que já rodava dentro da cidade. Eles queriam me plugar essa operação. Eu falei, cara, eu queria a oportunidade de montar uma operação. E aí você tinha na época, mais 2 pessoas físicas em Belém que tinham uma certificação. Ele falou, cara, então conversem, se tiver uma sinergia de vocês, a gente vai montar uma segunda operação. Isso foi mais ou menos julho de 2016 e o resto é história, estamos aqui. Que legal, Pedro. Eu acho que é legal que a gente agora vai construindo essa ideia em torno do início do negócio. A gente até conversava sobre isso, eu e Pedro batemos um papo antes do Farol para conversar um pouquinho sobre o que a gente ia tentar trazer hoje. O Pedro também foi muito legal, porque a gente naturalmente fez quase que um mini Farol, quando era para só conversar 5 minutos, a gente ficou conversando. E nesse início de negócio, Pedro, eu queria te ouvir um pouco mais, se pudesse aprofundar nesses desafios do início do negócio. Então, ali, àquela altura, tu tomavas a decisão, né, de entrar em contato com a XP, tomastes uma decisão combinado com uma oportunidade que o contexto pedia. Aí eu acho que a gente aqui atrás da gente, a gente tem essa frase, decisões que formam o empreendedor. A gente já então começa a construir um empreendedor que olha para fora, que deixa o contexto liderá-lo. A gente, às vezes, eu acho que na condição de empreendedor, a gente quer, muitas vezes, mudar as coisas, mas algumas coisas a gente tem que olhar a vida como ela é, o contexto e o que o contexto pede. Então, uma ideia disruptiva, legal, pode ser disruptiva, mas normalmente tudo que a gente vê de ideia, de empreendedorismo, de inovação, muitas vezes é só casar uma dor que já existe com alguma coisa que faz sentido. Acho que foi isso que você fez lá na GPX, dentro de um modelo XP que já existia. Mas e o início, e os desafios do início? Porque o empreendedor no início ele precisa, na analogia do futebol, que a gente gosta de esporte, bater o escanteio e estar na área para cabecear a bola. Não tem, é bem desafiador. Hoje a gente vê a tua operação estruturada ao longo desses quase 10 anos e talvez para as pessoas que estão aqui, talvez seja bem valioso tu colocares também um pouco desses desafios iniciais, que eu sei que existiram. Eu sei que no início da GPX tinha meses ali que tu tinha que colocar dinheiro para dentro do negócio no início, tá fazendo aporte. Hoje a gente olha e fala, poxa, deve ter sido fácil, mas a gente sabe que não foi assim. Então, o que tu pode dividir para nós aqui desses desafios iniciais para essa turma que também nos acompanha saber que o início faz parte mesmo e a gente muitas vezes é testado num valor que é fundamental aos empreendedores, que é a resiliência, né? Sem dúvida, Luca. Eu acho que é exatamente o que você colocou. Assim, às vezes as pessoas olham alguns anos depois e Engenheiro de obra
engenheiro de obra pronta. Mas quando você olha para o início, bom, eu acho que o início de todo negócio ele é desafiador, né? Do nosso negócio não foi diferente, foi bem desafiador. Enfim, mas eu acho que eu poderia me ater aqui a dois principais desafios que a gente teve. Um, eu acho que era fazer o core business do negócio, que era captar cliente e começar a formar uma carteira, né, de investidores. Imagina, mais uma vez, a gente está voltando aqui para um contexto de final de 2015, início de 2016. A XP não era uma marca consolidada igual é hoje. Hoje eu acho que se pedir para levantar a mão aqui, talvez 80%, 90% das pessoas saibam que é a empresa. Se eu voltasse para 2015, 2016, sendo otimista, eu diria que 10%, 15% talvez levantassem a mão. Então, basicamente, no início, a gente tinha que começar o negócio, né? Começar o negócio com os primeiros clientes, ir atrás de investidores, que a gente tinha uma missão simples, né? Que era, convencer o cara a deixar de investir no Banco Itaú, no Bradesco, no Santander, no Banco do Brasil, na Caixa, e abrir uma conta numa corretora que ele nunca tinha ouvido falar, com um jovem de 24 anos por trás, dizendo que ele, talvez não estivesse investindo bem o recurso dele. Eu acho que é legal contextualizar também, o nosso cliente é um cliente exigente, ele é um cara já com patrimônio formado, é um cara que, enfim, já tem uma família, guardou algum dinheiro na vida. Então, não era uma missão tão simples você conseguir gerar a confiança nesse cliente para que ele pudesse depositar as economias de uma vida dele com você e com uma empresa que ele ainda não conhecia, né? Então, enfim, para isso a gente gastou muita sola de sapato, fez muita reunião, se reinventou. Acho que tudo isso faz um pouco parte da vida do empreendedor. E alinhado a esse desafio que já era fazer o negócio começar a dar certo, a gente também tinha o desafio de fazer esse negócio dar certo e ser rentável, né? Porque também não adianta você ficar lá martelando e não ver resultado. Então, a gente tinha um desafio muito grande no início, que era, de fato, ser superavitário, né? Basicamente, quando a gente começou, eram eu e mais 2 sócios e cada um tinha a receita gerada pela sua base de clientes que você vinha conquistando. E você tinha o custo fixo do escritório, né? O custo fixo, enfim, não era tão relevante assim na época, mas para a época era super relevante. A gente devia ter um custo, sei lá, de 8, 10 mil reais por mês para manter a empresa. Cada sócio tinha a sua carteira de clientes e essa carteira gerava alguma receita, né? Uma receita no início muito, muito baixa. Estou falando aqui algo em torno de, sei lá, 300 reais, 400 reais, 500 reais por mês, depois de você passar um mês inteiro ali se desgastando, tentando abrir contas e montar seus primeiros clientes e crescer na carreira. E quando chegava o final do mês, você via, cara, seguinte, Pedro, tua receita foi 500, a tua parcela aqui do custo fixo do escritório é 2.500 reais. Em vez de você receber, você faz um aporte de 2.000 reais. E assim foi, eu acho que quase os 12 meses, os primeiros sócios todos aportaram dinheiro no negócio, ao invés de retirar. Então, enfim, isso é desafiador também, né? E pegando esse gancho, eu quero explorar esse ponto, porque falar da realidade como ela falar da resiliência sendo testada, porque algumas coisas são fáceis a gente falar no discurso, né? A importância de sermos resilientes, a importância de conseguir ali, diante dos desafios, acreditar e ter uma visão de longo prazo e não uma perspectiva imediatista. Mas é legal a gente explorar a decisão do empreendedor, como no teu caso. Combinado com tudo isso, do que nós conversamos também, num cenário de aporte no mês a mês, ainda teve uma proposta de um grande player do mercado financeiro. Um desses grandes, que você deu o nome aí, de Itaú, aí tem Safra também, que eu acho que foi esse que conversou contigo à época,
Estamos aqui no cenário da academia, a gente pode falar de nomes num debate acadêmico de construção. Recebes uma proposta ainda desse grande player neste cenário, de fazendo aporte e que ali para muitos olhando, eu tenho aqui uma bola de segurança, um grande player fazendo uma proposta que à época também sei que era bem atrativa, e o teu negócio ali que àquela altura, talvez para muitos falassem, poxa, é uma loucura o que você está fazendo. E aí eu queria um pouco ouvir essa decisão especificamente. O que a gente coloca na balança para tomar uma decisão efetivamente de não, vou olhar para o longo prazo, para o meu propósito e não para o que aqui tem no curto prazo diante de mim? Cara, eu acho que exatamente esse final da tua frase aí é propósito, cara. Trazendo aqui para a discussão o que o Luca está comentando, durante meus primeiros meses ali, nesse cenário de aportar dinheiro todos os meses no negócio, enfim, todos os desafios que envolvem a abertura de uma operação, eu recebi uma proposta do Banco Safra, e que na época era bem atrativa e num cenário principalmente em que eu, era negativo, né, no mês. A minha receita era menor que o meu custo. Então eu falei, para que esses caras estão fazendo proposta para mim agora, cara? Não é hora, o negócio tá, assim, era negativo, mas estava ficando menos negativo já, pelo menos. E aí eu, enfim, ouvi, obviamente, né, sempre fui, começo da profissão, quem sou eu para não ouvir um grande player, né? Mas no fim eu nunca, sempre tive um sentimento dentro de mim que não era o meu caminho. Então, enfim, e aí vem o tal do propósito. Falei, cara, eu acho que tem algo muito grande aqui no longo prazo. Se a gente conseguir passar essa zona de arrebentação inicial, eu acho que a gente vai construir algo legal. Eu acho que isso aqui tem um potencial enorme. Enfim, disse não para a proposta. E, agradeço a Deus todos os dias não ter tomado essa decisão. Mas, se eu puder só contextualizar, Luca, um fato que eu acho muito legal falar assim também, passa pelo empreendedor essa questão do medo, né, da instabilidade, da insegurança. Nos nossos primeiros meses lá, a gente começou a imaginar, o que será que a gente pode fazer para realmente conseguir atrair clientes? O que a gente pode fazer para melhorar as finanças do nosso negócio? E aí veio uma ideia aí eu acho que aquele negócio, né? Nada se cria, tudo se copia. A gente olhou, cara, o que a XP fez lá atrás? A XP foi dar aula, o Guilherme foi dar aula, ele foi vender curso. E a gente falou, cara, vamos por essa linha. Eu acho que é uma forma da gente gerar autoridade no assunto. Eu acho que é uma forma da gente engajar as pessoas, de uma forma muito natural, falar do nosso negócio e ainda por cima conseguir gerar alguma receita aqui, que nesse início é difícil, né? E assim fizemos. Montamos uma primeira turma em abril de 2017, onde a gente chamou amigos, algumas pessoas da família, juntamos 10 pessoas lá, maioria amigo. Pedimos uma pizza à noite, falou, cara, é o seguinte, a gente quer 3 dias à noite aqui falar um pouquinho do mercado, de alguns produtos, do que a gente faz. E, depois vocês passam um feedback pra gente, o que tá bom, o que tá ruim. Vocês indicariam o curso, vocês pagariam pelo curso. E cara, essa turma foi um sucesso. Apesar de ser só amigos, assim, realmente foi extremamente proveitoso. O curso terminava às 10 da noite, a gente, os 3 dias à noite não saiu antes de 11 horas do escritório, trocando ideia, sabe, aquele engajamento. E ali a gente pensou, aqui eu acho que tem algo legal. Isso aqui pode ser um caminho, de fato, que vai conseguir ser uma virada de chave, né? No mês seguinte fizemos a primeira turma paga. A gente sempre fez turmas de 10 a 12 alunos.
Bom, a GPX já montou mais de 60 ou 70 turmas de mercado financeiro. Foi religiosamente, a partir de abril de 2017, todos os meses a gente fazia uma turma de mercado financeiro. E assim, gente pagando, turma cheia, esgotava, já ficava para o próximo mês. E ali a gente viu que aquele era um caminho, né? Então, eu fiz parte desse projeto, toquei mais de 50 turmas dessa. Bom, aproveitar que a gente está numa instituição de ensino, foi a minha primeira experiência com ensino, assim mesmo, do lado de um professor. E eu acho que ensinar é muito legal, né, cara? Assim, o Luca faz várias palestras aí, convidado, e eu acho que você falar sobre algo que gera valor na vida das pessoas, parece que isso volta em dobro para você, cara. Isso te energiza. Eu lembro, a gente fazia aula de 7 às 10 da noite, normalmente estendia até umas 11 horas, ainda ficava um pouquinho mais lá. E o mercado não parava para o dia que tinha curso. Então, você trabalhava de 8 às 6 e, mesmo que você saindo cansado, você saía com uma energia boa, sabe? Querendo ir para o dia seguinte, querendo trabalhar mais. E eu acho que isso foi uma grande virada de chave no nosso negócio. Pedro, isso que tu colocaste agora, eu acho que é tão valioso aqui para cada um de nós refletirmos. Essa coisa da educação que a XP colocou aí como um modelo Brasil afora, e que a GPX aqui se inspirou nesse modelo e aplicou. Quando nós pensamos nos nossos negócios, na condição de empreendedores, nas nossas organizações, um dos grandes desafios, quando a gente reflete na nossa aquisição de clientes, é o que a gente coloca que é o CAC, é o custo de aquisição de clientes. A gente até conversava sobre isso outro dia. Então, o custo de aquisição de clientes é uma das grandes reflexões. Poxa, quais são os meus canais até chegar nesse cliente e o custo atrelado nesse processo? O Pedro e a GPX estavam no início de processo em que o Pedro colocou para nós um dos grandes desafios, pela jovialidade deles e pela também não credibilidade da XP como tem hoje. Um dos grandes desafios era a autoridade. E, ao mesmo tempo, um desafio de estar precisando fazer aporte no mês a mês. Eles pensam na educação e conseguem, a partir dessa plataforma e desse canal, ao invés de terem custos na aquisição de clientes, refletem sobre um canal que eles têm receita na aquisição de clientes, porque ali não deixa de ser a educação e a conscientização uma estratégia de prospecção, e ao mesmo tempo, a partir da oportunidade de falar sobre o produto e o serviço, ele vai desenvolvendo, junto com os sócios, a autoridade. Então, a estratégia aqui montada é uma estratégia vencedora, 100% vencedora, e que certamente contribuiu muito, né, para a GPX ir construindo cada vez mais essa autoridade. E o que o Pedro colocou também, que na hora ali de ensinar, muitas vezes a gente está mais aprendendo que ensinando, e eu tenho certeza que com as experiências deve ter sido por aí, porque você está ali falando, aí o cara vai dizendo, não, mas isso aqui eu não entendi. Poxa, eu já sei que aqui, quando eu for precisar falar de alguma coisa relacionada a esse tipo de investimento, eu vou precisar ter um cuidado maior, porque ele não é recebido de uma forma tão fácil para o mercado. Poxa, eu já sei que essa faixa etária aqui é mais receptiva a esse tipo de produto financeiro do que essa. Então, não deixa da gente estar ensinando, mas ao mesmo tempo aprendendo e adaptando o nosso discurso, né? Luca, se eu puder pegar um gancho dessa tua fala, cara, que é muito bem colocada em relação a CAC. Na época a gente nem sabia o que era CAC, cara. CAC é o quanto custa você atrair um cliente, né? Adquirir um cliente. E, não sabíamos o que era isso, cara. Assim, é engraçado depois como você vê que as coisas parece que vão se encaixando, né, em algum momento, mas é exatamente isso. Para a gente era custoso ir até atrás do cliente, ter a atenção do cliente, gastar algumas horas ali de discurso tentando convencer e talvez
fazer esse cliente pagar para te ouvir fosse uma ideia mais interessante, que geraria mais valor para ele. E de fato é. E não só custo de aquisição de cliente, quando a gente começou a ir para essa veia educacional, a gente começou a atrair muitos talentos também. Então hoje a gente tem na GPX talvez umas, sei lá, 7, 8 pessoas, quase 10 pessoas que vieram dos nossos cursos. Então são, enfim, alunos, estudantes, algumas pessoas em transição de carreira que iam lá, ouviam um pouco do nosso negócio, se identificavam de alguma forma e nos procuravam, cara, eu gostaria de trabalhar com vocês. E hoje são grandes profissionais da GPX, assim, viraram lideranças, alguns viraram sócios da operação, que, enfim, via nosso modelo de partnership, que talvez seja um ponto legal para a gente explorar em algum momento. Então, assim, trouxe de fato, muita coisa boa. Trouxe cliente, trouxe profissional, trouxe autoridade no tema. Enfim, acho que foi uma estratégia acertada. Pedro, acho que esse ponto é legal. Falaste do partnership, eu acho que é um ponto legal para a gente ir avançando na vida da GPX e da tua trajetória como empreendedor. Então, vocês foram vencendo essa barreira do início, criando essa autoridade, conscientizando esse mercado que só cresce, das pessoas pensando e refletindo sobre a sua maneira de investir. Hoje a GPX é conhecida e reconhecida no mercado. Eu queria falar um pouquinho desse processo de consolidação. A gente até falava do início o quanto que era difícil até para ti a tomada de decisão de escolher ficar na GPX quando receber um convite de um grande player. E hoje, quando a gente olha para a GPX, a gente vê até o caminho inverso. Profissionais de players importantes do mercado indo para a GPX sendo atrativa para esses profissionais. Eu queria falar um pouquinho, por mais que estejamos aqui na Semana do Empreendedorismo, mas a gente acaba que na figura de empreendedor vai conciliando dois crachás, o crachá de empreendedor e o crachá de executivo. Hoje o Pedro é um empreendedor, é fundador, é empreendedor, é o cara da visão do negócio e ao mesmo tempo é CEO da GPX, então ali é um crachá de executivo, de dia a dia, de rotina, de disciplina. Eu queria entender um pouquinho mais essa construção agora da GPX enquanto empresa, ela amadurecendo e se profissionalizando no tempo, no modelo de governança, no modelo de ser mais atrativa ao mercado, pensando e refletindo sobre o negócio como negócio, a GPX como negócio e como organização. Cara, excelente essa tua provocação, Lucas. Sim, a gente costuma brincar lá dentro da GPX que a gente precisa trocar o pneu com o carro em movimento, né? Assim, ninguém para falar, pô, agora eu preciso fazer isso, agora a gente precisa olhar para esse projeto. Como você bem colocou no início, eu acho que faz um pouco parte do empreendedor também, nesse amadurecimento do seu negócio, o cruzar e o cabecear ao mesmo tempo, né, cara? Então, exatamente essa figura de ter 2, 3, eu acho que tive uns 10 crachás já dentro da GPX. Mas eu acho que como um processo natural de evolução de qualquer negócio, você vai de fato aprendendo, né? Você vai amadurecendo, você vai vendo para onde o mercado está andando, as tuas prioridades ali nos primeiros anos não são mais as mesmas tuas prioridades de hoje. Hoje eu acabo tendo um dia a dia muito mais pró-negócio, em função do negócio e de fazer o negócio continuar crescendo, do que o que eu fazia lá atrás, que era bater na porta do cliente, falar, cara, me dá uma oportunidade, investe aqui. Hoje a gente passou por alguns anos estruturando o negócio para que ele também não dependesse de mim, né? Ou do Pedro tá captando clientes, ou dos outros sócios que a gente tem na operação, que, enfim, fazem total diferença hoje
no que a GPX tem construído. Mas eu acho que você acaba passando por esse processo de maturação e de vendo o que é prioridade agora para a gente conseguir continuar crescendo. Então, em algum momento, a gente percebeu que a gente precisava trazer profissionais de mercado. Deu muito certo por algum tempo o que eu fazia, o que os meus sócios faziam. Os primeiros profissionais que a gente trouxe, acho que de uma forma muito natural, acabavam se espelhando em quem estava há mais tempo no negócio, e tu começava a tomar os mesmos caminhos desses profissionais, conseguiam construir carteiras e etc. Mas teve um momento que a gente olhou para o mercado e falou, cara, a gente precisa ir um pouquinho além, a gente precisa começar a trazer gente boa. E aí, trazendo esse contexto que o Luca colocou, pô, hoje a GPX é formada, acho que a gente tem 5 ou 6 profissionais que largaram o banco e vieram conosco, né? Acho que a maioria do safra. E isso você começa a mudar de patamar de negócio, né? Quando a gente começou a trazer alguns profissionais, a gente viu, pô, a gente precisa se estruturar como empresa. Não adianta mais ser como a gente era no início, cada um captar seus clientes, dividir custos. A gente precisa começar a ter uma empresa mesmo, precisa começar a ter governança, precisa começar a ter áreas bem definidas. E ali é onde a gente acaba estruturando um organograma, onde cada um fica responsável por uma área, onde a gente começa a criar áreas dentro do próprio negócio que vão facilitar o dia a dia do nosso assessor. Então, a GPX hoje tem mesa de renda variável, mesa de renda fixa, especialista em seguro de vida, em seguro-saúde, especialista em previdência privada, você tem um especialista em câmbio, tudo profissionais que a gente formou internamente e que começaram a abrir um leque de opções para o nosso investidor, né? E a gente, de alguma forma também, agregando cada vez mais valor na vida do nosso cliente, e ele vendo cada vez mais valor no nosso serviço. Então, enfim, acho que acaba sendo um processo natural aí no decorrer dos meses, dos anos, você ir elencando suas prioridades, você vendo o que você precisa atacar agora, onde que a empresa precisa evoluir, e acho que faz parte de um executivo e do empreendedor, liderar esse projeto, né? Eu acho que eu acredito muito na liderança pelo exemplo. E hoje, quando a gente olha para dentro do escritório, eu acho que é um pouco disso, cara. Eu acho que a gente conseguiu formar grandes líderes assim, e eu acho que isso vai movendo no dia a dia. Que legal, Pedro. Acho que a gente pode, e o Farol, a gente tem três palavrinhas que vão sempre nortear os nossos debates: gestão, empreendedorismo e liderança. E aí agora no final da tua fala, me dá o gancho para falar um pouquinho de liderança, quando colocas de acreditar na liderança pelo exemplo. E aí eu queria justamente te ouvir um pouquinho mais sobre essa liderança pelo exemplo, associando também com algo que é fundamental nesse amadurecimento das organizações, que a gente aqui está debatendo nessa construção da tua trajetória aí da GPX, que é a cultura das organizações. A gente também falava disso, a importância de nós sermos vigilantes com essa cultura, com esse modelo mental que, no caso da GPX, colocas que sempre foi um modelo mental inquieto, um modelo mental de estar olhando o que está mudando, o que a gente precisa priorizar agora, o que está acontecendo. Então, me parece uma construção de uma organização que não há muito espaço para a zona de conforto. Então, eu queria te ouvir um pouco mais, como que, na prática, vocês foram refletindo e amadurecendo também na organização esse modelo. Porque uma coisa é ali, quando és tu, 2 sócios, a organização vai crescendo, vocês vão sendo mais atrativos, aí viram 10, 20, 30, 40, 50 profissionais. Como colocar também na veia desses profissionais isso que sempre moveu você, os fundadores, os sócios do negócio, e conseguir também incutir neles essa mentalidade de aversão à zona de conforto, mentalidade empreendedora?
Excelente ponto, Lucas. Assim, eu acho que cultura, e aí mais uma vez, né, quando a gente volta lá para o início, pô, ninguém queria discutir cultura dentro do negócio, né? Não tinha nem tempo para isso. Passado alguns anos, eu vejo que pô, cultura é uma das coisas mais importantes que você tem que ter dentro de uma organização hoje. Eu considero que a GPX tem uma cultura muito, muito forte. Em alguns valores. Espírito empreendedor, eu acho que todo mundo tem que ter um pouco. Ter aversão à zona de conforto. Cara, querer sempre um pouquinho mais, nunca, sempre ser inquieto. E eu acho que as pessoas mais antigas do negócio, elas têm uma responsabilidade muito grande de ser acho que o guardião, né, dessa cultura, porque é difícil, cara, assim, hoje a gente tem quase 40 profissionais no time, o escritório vai crescendo, mini grupos vão se formando, você já não tem mais aquele contato que você tinha com todos, igual você tinha 5 anos atrás, então vai ficando mais difícil passar essa cultura, essa mensagem, e que é super importante, né, então eu acho que tudo que a gente faz, todas as ações que a gente toma, a gente tenta ter isso como um norte. No nosso modelo, hoje, em que a gente acaba abrindo sociedade para os profissionais que a gente tem dentro do negócio, a gente olha muito para isso, né? Quem tem valores parecidos conosco? Quem que a gente vai colocar aqui para dentro e que vai ser um guardião dessa cultura junto com a gente? E vai, estar ainda mais engajado nesse negócio para fazer a diferença na vida das pessoas. Então, a gente sempre teve uma responsabilidade muito grande quando a gente optou por trazer um sócio, que esse cara precisa vir para agregar ainda mais, né? Pro que a gente já tem aqui e para conseguir propagar ainda mais essa mentalidade vencedora, meritocrática. E a gente tenta, de alguma forma, muito pelo exemplo, passar isso dentro da organização, né? Assim, a gente brinca que a gente não tem espaço para profissional mediano. Então, às vezes, é muito simples, depois que você já está há alguns anos no negócio, você vê quem que é o profissional que vai rodar, quem é o profissional que não vai rodar. Hoje a gente tem lideranças comerciais dentro do negócio que ficam em cima do profissional para que ele não entre na zona de conforto. E quando você começa a ter essa cultura do trabalho, da meritocracia, cara, quem não tem isso na veia não aguenta. Então, volta e meia tem algumas pessoas que, levantam a mão lá, pedem para sair e a gente acha ótimo, tá? Porque a gente realmente quer sempre ter um time vencedor, um time alta performance, porque eu acho que isso faz parte um pouco do que a gente enxerga de valor. Pedro, para aqui mais ou menos no meio aqui do nosso farol, eu quero que a gente também, te falei que a gente pensaria numa espécie de fazer um verdade ou mito aqui. O que é o verdade ou mito? Eu vou propor uma afirmação para o Pedro e o Pedro vai comentar para nós uma afirmação que seja dessas que a gente escuta por aí, pessoas falarem, até certos jargões que as pessoas repetem e que a gente quer ouvir a tua impressão sobre essas afirmações, se elas são verdadeiras ou não e o motivo para justificares para nós. A primeira eu quero até pegar um gancho dessa tua última fala e trazer um pouquinho até para a tua realidade no mercado financeiro. Acho que cada um de nós aqui, pensando nas nossas carreiras, a gente vai construindo um repertório das nossas competências, habilidades. Eu quero te ouvir sobre isso. Então, a primeira afirmação que eu quero te ouvir se é verdade ou mito é a seguinte: para construir uma carreira no mercado financeiro, basta dominar finanças e números. Habilidades interpessoais e de comunicação são secundárias. Afinal, passamos a maior parte do tempo em frente ao computador, lidando com dados e análises. Mito, total. Muito mito. A gente percebe na prática, assim, que com histórias reais de que
não é o melhor tecnicamente, nem o mais qualificado tecnicamente, nem quem sabe mais sobre o tema, que é quem chega mais longe. Na prática, como o Luca colocou, você ter relações interpessoais, você saber fazer relacionamento com o cliente, você saber conduzir as conversas com o seu cliente, você estar à disposição do seu cliente, e você conseguir de alguma forma gerar confiança, né? A gente brinca que no fim a gente não vende investimentos, a gente vende confiança. E isso não é simples, né? Isso não é chegar na frente do cliente e falar de uma forma extremamente técnica que ele não vai entender nada. Pelo contrário, isso aí eu acho que é uma construção de uma jornada, de se aproximar, de saber a hora certa de estar disponível, de fazer relacionamento, de se fazer presente. Então, sem dúvidas, para você trilhar uma carreira e achar que você vai ficar só falando em dados e em números atrás de uma tela, a chance de você não chegar muito longe é muito grande. Bacana, Pedro. Então, a gente constrói aqui da importância, né, de que cada um de nós reflitamos sobre que competências e habilidades para além da técnica. Então, a técnica quase que como um pré-requisito, né? A gente pensando ali, se não conheceres muito de investimento, dos produtos, tu não vais nem estar no jogo, as pessoas nem vão estar ali perto para te ouvir, para querer ouvir o que tens para dizer, o que tens para oferecer. Mas uma vez que tu tens esse pré-requisito, a virada do jogo passa muitas vezes pelas habilidades interpessoais, habilidades em negociação, na capacidade de mobilizar pessoas dentro dessa organização para ir ganhando em alcance. Então, acho que é legal também essa reflexão, quando a gente vai pensando nesse nosso arsenal aí, repertório, né, que passa para além também daquilo, né, que a gente pode estabelecer como pré-requisito e como técnica. A segunda afirmação, essa eu já ouvi muito por aí, quero ouvir a tua impressão sobre ela. A ideia é a parte mais fácil. Sem a ideia para um negócio, a ideia para empreender, é a parte mais fácil. Verdade, sem dúvida. Bom, acho que a gente falou isso ainda há pouco, né? Eu acho que você tem uma ideia... enfim, é muito legal, mas... se colocá-la em prática, executar, engajar, aí eu acho que é onde você precisa fazer a mágica mesmo, assim, porque... E no fim, Lucas, assim, às vezes você criar um negócio do zero é muito bacana, etc., mas, cara, no fim é mais fácil copiar, tá? É mais fácil ver o que está dando certo e ser bom de execução. Então, de alguma forma foi isso que a gente fez. Assim, a gente não inventou um negócio, né? A gente não inventou um modelo. Bom, a XP não inventou um modelo. A XP copiou o modelo que a XP faz no Brasil. Quem começou foi a Charles Schwab no mercado americano, que é a inspiração deles. E falou, você tem uma oportunidade enorme aqui, vamos executar. E de alguma forma acho que os escritórios vão nesse caminho também. Falou, cara, o que a XP fez lá atrás, deixa eu pegar essa ideia e de fato colocar em prática aqui, bem feito, tem potencial de virar algo relevante, né? E é isso que a gente vem tentando fazer aí há alguns anos. Vamos para a terceira afirmação. Eu acho que também é legal para a gente tentar explorar um pouquinho a nossa visão sobre empreendedorismo, porque a gente sempre conversa de tentar refletir sobre esse modelo mental empreendedor. Então, eu já sei a tua resposta, mas eu vou fazer a afirmação. Não precisa ser dono do negócio para ser um empreendedor. Verdade, sem dúvida. Eu digo que a gente tem 40 empreendedores dentro da GPX, assim, que não necessariamente são donos, ou espero que ainda não sejam donos, porque a gente é louco por atrair para dentro da sociedade pessoas que agregam valor ao nosso negócio. Mas você não precisa necessariamente ser dono para ser um empreendedor. Trazendo para a realidade do nosso mercado,
Pô, quando alguém precisa, que é um assessor nosso, e esse cara precisa ter a estratégia dele de captação, ele precisa saber como que ele vai gerar engajamento e confiança do cliente, como esse cara vai sair dos primeiros clientes para uma carteira de 100 milhões de reais. Tudo isso passa por estratégia, por execução, por planejamento, por ser resiliente, que é muito difícil. A gente gosta muito de alinhar acho que é legal comentar isso. A gente gosta muito, quando a gente está entrevistando alguém, de alinhar o pior cenário possível, cara. A gente fala, cara, vai ser bem difícil que tu dê certo aqui com a gente. Vai exigir muito da tua parte, vai exigir da nossa também, mas aqui a gente vai se garantir a entregar o que deve a GPX. Mas eu acho que isso já é um primeiro teste ali que a gente passa, né? Pro profissional que trabalha com a gente. E sem dúvidas, esse cara precisa ter alguma coisa na veia ali, passando por empreendedorismo, para que ele consiga, de fato, construir uma carreira sólida e crescer na profissão. Bacana, Pedro. Quero continuar, né, em alguns desses pontos que estás colocando, já saindo do verdade ou mito, mas para a gente comentar também alguns temas que eu acredito que sejam bem contemporâneos quando a gente pensa no empreendedorismo, nas nossas carreiras como empreendedores, e também para um público também repleto de jovens aqui. Eu queria falar contigo sobre o imediatismo que muitas vezes cada um de nós, e aí eu coloco mesmo na primeira pessoa do plural, quando a gente vai pensar nos nossos projetos, a gente coloca ali um imediatismo, uma vontade de querer que a coisa dê certo muito rápido. Essa vontade, ela pode até ser boa, genuína, te mover a fazer a diferença, mas também, se ela não é bem administrada, ela pode vir acompanhada de uma frustração, porque também a tua trajetória nos mostra que tem que acreditar no processo, que é um dia após o outro, a visão ela é de longo prazo. Então eu queria que tu comentasses um pouquinho aqui do que tu tens visto, porque eu sei que no teu negócio, Pedro, tu acabas tratando com muitos jovens. Nós somos jovens, há um pouquinho mais de tempo, talvez, do que outros que estejam aqui. Mas tu acabas tratando com essas pessoas. E o que tu tens sentido dessas duas palavrinhas aí, imediatismo com lidar com frustração? O que tu podes passar de reflexões sobre esse tema? Esse foi um ponto que a gente comentou também, né, Luca? Talvez no mini farol ali que a gente fez na última semana, mas esse eu acho que é um ponto bem legal da gente explorar aqui também, porque às vezes as pessoas têm uma expectativa que as coisas comecem a dar certo muito rápido, né? Elas acham que elas vão, enfim, crescer o seu negócio, ou trazendo para o nosso contexto, crescer a sua carteira de clientes num universo de tempo curto. E eu acho que o jovem hoje ele é cada vez mais imediatista, assim. Ele é o excesso de informação, o excesso de informação que chega para essa pessoa, ele acaba atrapalhando em algumas vezes também. Então, às vezes as pessoas não querem fazer o processo, né? Fazer ali eu vejo muita gente comparando dentro do nosso mercado a situação em que está hoje com a situação das pessoas que estão há 8, 9 anos no negócio. Só que elas não lembram que, ali atrás, quando a gente estava no momento de vida delas, as dificuldades eram as mesmas, as frustrações eram as mesmas. Então, eu acho que vale muito a pena a gente tentar explorar um pouquinho mais sobre resiliência, sobre acreditar no processo, sobre fazer por onde. Ter uma expectativa e saber que as coisas não vão ser fáceis, porque eu acho que isso também te molda um profissional mais robusto, cara. Eu acho que isso te faz ter fome, assim, de querer mais, sabe? De querer vingar na profissão e não simplesmente, cara, sabe, eu tô há 2 meses aqui, o negócio não tá indo bem,
talvez não fosse como eu imaginava. Pô, vou olhar para esse outro negócio aqui, sabe? Eu acho que as pessoas, elas se empolgam e se frustram, assim, num espaço de tempo muito curto e não estão dispostos a pagar o processo que é necessário para as coisas de fato acontecerem, né? Que bacana, eu acho que é muito disso. E eu acho que a XP, ela faz tão bem isso, e que a GPX se inspira, se espelha e faz também muito bem de acreditar numa visão de longo prazo. A gente compara muito quando pensa em resiliência com o esporte, né? A gente falava muito disso. Eu adoro esporte, Pedro adora esportes, o Guilherme Benchimol adora esportes, a XP, a GPX adoram esportes. Por exemplo, a gente até falava, eu acho que casa muito com essa história da resiliência e da visão de longo prazo, uma decisão recente da XP como marca de investir lá no tenista, que a gente conversou, no João Fonseca. O João Fonseca, para quem gosta de esporte, para quem gosta de tênis, é um jovem brasileiro que acabou de fazer 18 anos, eu adoro tênis, acompanho o João Fonseca, acabou de fazer 18 anos e é tido como uma promessa do tênis brasileiro. Mas está longe de ser uma realidade, ele pode vir a ser uma realidade. E a XP foi lá, investiu nesse cara, se aproximou, está fazendo todo um trabalho em torno do João Fonseca. E o que eu acho muito legal disso é porque acaba que a XP, numa decisão, mostrando muito do que ela é e do que ela acredita. Ou seja, eu, XP, acredito muito na visão de longo prazo, eu acredito muito na importância do processo, do caminho. Eu quero, João Fonseca, te dizer que eu fiz isso como marca e deu certo. E eu quero que tu faças também, porque eu acredito que é um modelo que pode dar certo. Então, até trago isso para ti. O que a gente pode pensar do esporte? A gente está trazendo esse exemplo do João Fonseca, mas o que o esporte pode trazer para nós também de ensinamento? A gente já falou da resiliência, de acreditar no caminho, mas me fala um pouco mais disso, que eu sei que também que é um tema que tu adoras. Adoro esporte. Acho que minha esposa está aqui para não me deixar mentir. Cara, eu acho que o esporte, ele ensina muito a gente, né? Eu acho que o esporte ensina a como se preparar para uma competição. Acho que o esporte ensina a como não desistir, a como ser resiliente, a como lidar com frustrações. Te ensina a dor do processo. E eu acho que você tem... você tem o espírito ali de querer vencer uma competição, né? De você querer chegar mais longe, de você querer diminuir o seu tempo. Eu acho que isso tem tudo a ver com negócios. É engraçado, eu sei que o Luca adora esporte também. E eu tentei de alguma forma colocar na minha rotina. Eu faço esporte, acho que quase todos os dias. Se eu não fizer um dia da semana, meu dia não é tão legal assim. E o quanto que o esporte faz de diferença no meu dia, na produtividade do meu dia, em como que eu lido com tomadas de decisão, com situações adversas, com energia mesmo, assim, de tocar os projetos do dia a dia, eu acho que é algo fundamental. E, quando a gente traz um pouco do perfil, né, dos valores do nosso negócio, a maioria das pessoas que estão no nosso negócio hoje são apaixonadas por esporte, assim, também. E isso está um pouco envolvido com a marca, né? Com a XP, com a própria GPX. Eu acho que a ideia da XP, quando ela decidiu apoiar o João Fonseca, foi exatamente isso, né? Já foi o slogan da XP ali há alguns anos atrás, o acredite no impossível, né? E eu acho que a história do João Fonseca e o que ele se propõe a fazer é um pouco disso. Então, acho que tem tudo a ver com a marca, acho que casa super bem. E se ele tomar os mesmos rumos da XP, eu acho que ele vai chegar lá. Pedro, já começando a me aproximar das últimas provocações nesse farol,
mas ainda pegando o gancho do esporte, acho que uma das coisas que o esporte também pode nos ensinar, como colocastes, é a importância do lidar com a pressão, né? Eu acho que quando a gente vai, pensa no esporte, falaste da preparação para a competição. A gente está ali no treino, aí chega aquele grande jogo, aquela grande oportunidade, chega numa final. E aí a gente vai começando a entender no esporte que, na realidade, você quer ir atrás da pressão. A pressão, ela acaba sendo um privilégio, porque se você está tendo a pressão é porque você chegou na final, no grande jogo. E eu quero trazer isso para a realidade das organizações, porque também aí eu te coloco algo que eu tenho visto, vivenciado, ao dialogar com pessoas das mais variadas organizações, é esse desafio do lidar com a pressão. Entrar num tema aqui de falar de inteligência emocional. E talvez olhando para as organizações, olhando para as variadas gerações dentro das organizações, a gente vai vendo muitas vezes as organizações adoecendo. É um volume de informação muito grande, é um nível de pressão muito grande e as pessoas tendo um desafio ou uma dificuldade de lidar com a pressão, de lidar com todo esse volume de informações e de ter repertório no que diz respeito à inteligência emocional para enfrentar essa realidade de um mundo cada vez mais instável, em que você precisa estar pronto para se adaptar, cada vez mais ambíguo. Queria te ouvir sobre isso. Cada vez mais competitivo, né? Assim, né? De uma forma geral, mas eu acho que é exatamente isso, assim, e essa frase vira um jargão aí nos últimos anos, né? Pressão é um privilégio. Se você sente pressão é porque talvez seja um bom sinal, você está num momento interessante, você está construindo algo legal. E bom, naturalmente o nosso negócio a gente já lida com pressão todos os dias, né? A gente tem pressão por crescimento, a gente tem pressão por entrega, por resultado, por relacionamento com o cliente, por liderar equipes. Tudo isso, eu acho que de alguma forma é uma pressão saudável, né? Que te faz querer se preparar mais, querer colocar ainda mais energia ali nos seus projetos, no que você pensa, tentar ir sempre além. A gente brinca dentro do escritório que se alguém lá dentro não está se sentindo pressionado, ou não está indo bem, ou está com poucas atividades no seu dia a dia. Então, eu acho que a gente acaba se adaptando, né, a esse cenário, a esse momento, a saber como conduzir as coisas. Você tem inteligência emocional para uma tomada de decisão. Você saber, às vezes, e isso acontece muito, não sei quantas pessoas já empreendem aqui de alguma forma, mas saber que você vai lidar com momentos ruins, você vai lidar com dificuldades, e o que você pode fazer nesse momento, qual é a melhor forma de você conduzir essa situação. A gente brinca, vamos colocar a bola no chão aqui diante dessa dificuldade e ver o que está ao nosso alcance, o que a gente consegue, quais são as variáveis que a gente consegue controlar para resolver esse problema. E assim, hoje as dificuldades são diferentes das dificuldades que eram no início, e elas vão ficando cada vez mais robustas assim também. Então, a gente vai aprendendo com os anos aí a saber como conduzir, como saber lidar com a pressão, a como colocar a bola no chão, resolver alguma coisa, partir para a próxima, sair de um problema, como se preparar para não enfrentar mais esse problema novamente e corrigir a rota. Eu acho que isso são coisas que a pressão te ensina, né, de alguma forma. Pedro, quero agora te fazer uma pergunta sobre algo que eu falei no início do Farol, quando agradeci aqui e fiz a menção
ao meu amigo Zé Ricardo, falava da importância da mentoria, falava da importância da gente se aproximar de pessoas que com a sua generosidade nos inspiram e nos ajudam a nos desenvolver como pessoas e profissionais. Acho que nessa linha eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre o que te inspirou mais, quem te inspirou mais ao longo da tua trajetória. Se pudesses colocar para nós exemplos práticos assim, de pessoas, diálogos, experiências que te inspiraram. Porque eu acho que para nós também, nas decisões que formam um empreendedor, a gente cada vez mais num mundo conectado vai tomando as decisões de que ambientes e pessoas a gente se conecta, de que forma a gente se conecta, buscando que a gente possa se desenvolver, e por estarmos expostos a esse tipo de ambiente, isso acaba contribuindo muito no nosso desenvolvimento. Então eu queria te dar a oportunidade aí de te ouvir sobre isso. Maravilha. Cara, talvez muita gente, talvez tenha sido o tio Zé Ricardo para ti lá atrás, às vezes são pessoas que te ensinam sem nem saber que estão te ensinando, né? Assim, de uma forma talvez muito natural. Eu não considero assim que eu tive um mentor, mas tive grandes inspirações, cara, assim, de uma forma muito natural e por conhecer de perto o próprio fundador da SPI, o Guilherme, sempre foi uma inspiração, não só para mim, acho que para todas as pessoas que fazem parte da GPX hoje. É um cara de uma humildade absurda, um cara que tem um projeto construído do zero mesmo e chegar onde chegou e ter enfrentado os seus altos e baixos. Eu acho que, já em algumas oportunidades, é alguém que me ensinou muito, talvez sem nem saber disso. Já falei isso para ele e eu acho que é sempre legal você ter alguém para se espelhar assim, né? Alguém que você, na hora da dificuldade, como que será que foi a visão desses caras nesse momento? O que esses caras fizeram para chegar onde estão? Qual que era a rotina desses caras, sabe? Algumas coisas que às vezes podem parecer umas variáveis triviais, mas que eu não tenho dúvida que acabam compondo assim para se formar um grande profissional, né? Chegando ao final do nosso farol, já olhei para o tempo aqui, já olhando também, tenho certeza que é só o primeiro dia da Semana de Empreendedorismo e todos que nos acompanham aqui ao vivo estão também inquietos pelos próximos dias que se avizinham e precisam descansar para o decorrer da semana. Mas eu quero, Pedro, antes de finalizar e de te agradecer, que vou fazer depois que tu responderes essa última pergunta, te dar uma oportunidade e pedir que contribuas numa frente de dar e deixar um conselho a esses jovens que estão aqui. Pode parecer clichê essa pergunta final, mas eu acho que ela cabe muito pro atual momento. Cabe muito porque, como a gente colocou no início, tu saístes desses bancos da instituição e o Cesupa, quando pensou nesse projeto Farol, pensou muito também nessa linha de tentar deixar uma mensagem de inspiração, um insight para esses jovens, para que eles, no desenvolvimento das suas carreiras, possam pegar algum gancho daqui e poderem levar para a sua vivência e para as suas tomadas de decisão. Eu, outro dia, participei de um evento do Conjove, eles deram o nome do evento de É Possível. E eu acho que casa muito também com um pouco do que tu estás colocando, do slogan da XP, de colocar, fazer o impossível se transformar em alguma coisa possível, acreditar no impossível. Eu queria que tu deixasses aí uma mensagem final para todos que estão aqui presentes. E te dizer também, quando eu fui provocado lá nesse É Possível, eu falei que também a gente sempre fala de negócio, de business, mas quando a gente vai pensar ali no É Possível para a nossa vida,
é um montão de coisas que no final do dia a gente está buscando a nossa felicidade dentro de um equilíbrio, de equilibrar a vida pessoal, vida profissional, se é que dá para separar, né? E naquela linha eu até brincava, olhando aqui para a Vitória, minha esposa aqui presente, falava, poxa, nessa linha do é possível, se vocês querem me dizer, a primeira coisa para qualquer coisa ser possível nas nossas vidas é a gente ter uma base forte, uma família forte. E aí àquela altura agradecia para ela. Então eu queria que deixasses uma mensagem aqui, né, e um conselho às pessoas que nos acompanham, né, ainda no início das suas trajetórias profissionais, mas que valores, que coisas que te acompanham, te acompanharam e que tu acreditas que seja fundamental para se transformar o que quer que seja possível dentro do propósito de cada um que está aqui presente. Boa. Concordo com tudo isso que o Luca colocou. Acho que durante o processo, né, quando a gente vai olhar para o que nos trouxe até aqui durante esses últimos anos, você tem momentos que... Hoje eu considero que eu equilibro muito assim, a minha vida pessoal com a profissional. Eu sou um cara extremamente realizado, sou feliz no meu negócio, sou feliz dentro de casa. E isso realmente te gera uma base sólida pro dia a dia, né? Mas, cara, nem sempre foi assim. Tem horas no teu negócio, principalmente no início, que eu me via, cara, imerso dentro da GPX, cara, 24 horas por dia. Já tive crise de ansiedade em alguns momentos do nosso negócio. E são coisas que quando você olha para trás, talvez tenham sido até um combustível interessante para, sabe, para fazer você querer enfrentar aquela situação, a querer ir além, querer fazer um pouquinho mais. Então, tentando trazer esse gancho de o que você diria para jovens universitários que estão prestes a se formar, acho que um é calma, né? Tá tudo bem. É normal você ter uma série de anseios, de medos, de frio na barriga. Eu tive muito. Quando eu me formei, eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer da minha vida. E isso me angustiava pra caramba. Mas eu acho que talvez, enfim, e aí é um pouco o perfil, mas você ser inquieto, você ter um propósito, você saber onde você quer chegar, eu acho que isso sempre acaba te levando um pouquinho além e nos momentos de dificuldade te fortalece. Então, um conselho que eu queria deixar é isso, trazendo para o nosso negócio. Hoje a GPX, ela atende 1.900 clientes e tem sob gestão 1,7 bilhões de reais. Só que isso é hoje, quase 9 anos depois do negócio. Quando a gente começou, não era assim. Você tinha 5 milhões, você tinha 10 clientes, hoje são 1.900. Então, assim, o processo, ele não é fácil, ele é árduo, ele exige dedicação, ele exige comprometimento, ele exige foco, ele exige você saber dizer não para muita coisa. Mas eu vejo que quem de fato está disposto assim a fazer acontecer, a pagar o preço, a se dedicar de corpo, alma, ter um propósito de vida em função do que você faz, eu acho que dificilmente as coisas vão dar errado, cara. Dificilmente. Eu acho que essa é uma junção assim de características que vão formar um grande profissional. Então, enfim, ansiedade é normal, medo é normal, insegurança, mas se você realmente acredita, no seu potencial, se você realmente acredita, se você tem um propósito, se você acredita no que você faz, no que você vende,
Porque também não adianta você ter algo que você não acredita. Então, eu acho que quando a gente fala... Eu falo da GPX quase como um filho, assim, né? Então, soa muito natural. E isso te ajuda a trazer pessoas boas para o teu time, a trazer cada vez mais clientes, a trazer pessoas para dentro da empresa melhores que você. E eu acho que assim a gente vai construindo algo valioso aí para o futuro. Gente, chegamos ao final do Farol. Obrigado. Eu quero agradecer muito a presença de cada um de vocês. Professora Tatiana, mais uma vez, obrigado pelo espaço. Espero que a gente tenha contribuído aí na abertura dessa 8ª semana de empreendedorismo do Cesupa. Mais uma vez, lhe parabenizar e que seja uma semana, sei que é só o início, de muita troca, de muito conhecimento construído, de muita inspiração para todos vocês que estão aqui até tarde da noite acompanhando o Farol e sem sombra de dúvidas estarão aí, né, por toda a semana caminhando e construindo coisas legais para a carreira de vocês. Agradecer mais uma vez todos os presentes, agradecer todo mundo também que está contribuindo aqui na organização desse evento, aqui no Cesupa, também todo o pessoal aí que está contribuindo com gravação, trabalhando aqui. Agradecer a Suzane, que está aqui presente também, que contribuiu muito com a organização desse momento. E, claro, fazer um agradecimento muito especial ao Pedro. Eu acho que a fala do Pedro mostra que tudo que eu coloquei no início não era uma parcialidade por ser amigo, me considerar irmão do Pedro, mas sim porque é um cara que faz muito mais do que fala. E isso talvez seja uma das coisas que eu sempre aprendi muito com o Pedro. O Pedro é um cara que, sim, fala muito bem, tem uma ótima oratória, mas ele é um cara que tenham certeza que o dia a dia dele é muito mais do que ele colocou aqui para vocês. É um cara de uma humildade sem igual, um cara extremamente generoso, um cara sempre extremamente parceiro, sempre disponível para ajudar e para fazer a diferença em tudo que ele faz. Então, também ter a oportunidade de trazer o Pedro para essa abertura da semana é algo muito significativo e que o Cesupa te agradece enormemente por estar aqui, o Projeto Farol te agradece enormemente e cada um de vocês, né? E aí eu já vou aqui falar pelo Pedro. Tenho certeza que ele vai estar super disposto a se conectar também para além do Farol, para trocar experiências, para poder compartilhar alguma coisa. Então, tirem dúvidas, provoquem o Pedro na linha também das perguntas que coloquei aqui. Tenho certeza que é uma pessoa que vai contribuir na trajetória de vocês e é um cara sempre muito parceiro do Cesupa e a gente agradece muito por isso. Então, eu saio muito feliz. É a retomada do Farol. No próximo ano a gente pretende fazer a cada 2 meses, né, professora, uma edição do Farol. Quero contar com a participação de todos. E saio, Pedro, muito feliz, dando espaço aí para a tua mensagem final. Obrigado, meu irmão, e parabéns. Bom, eu acho que a gente podia terminar com esses agradecimentos aí, com essa dedicatória aqui. Te agradeço. O Luca é um irmão que eu tenho na minha vida. Bom, não só egresso do Cesupa, a gente é parceiro do Cesupa, né, há muitos anos e deixar isso claro que pra gente isso é um orgulho enorme, tá? E uma responsabilidade muito grande também. Eu digo muito isso dentro do escritório, a gente ter um elo tão forte assim com uma instituição tão séria e com uma história tão bonita que a gente precisa fazer por onde, né? Então, amanhã mesmo a gente tem um evento da GPX aqui, a gente tem uma série de eventos aqui, eu já tive a oportunidade em alguns outros momentos de vir aqui falar um pouco sobre a GPX, às vezes sobre outros temas, mas dizer que eu estou sempre à disposição, 100% à disposição, eu adoro isso aqui.
A GPX está sempre à disposição, que a gente possa sempre estar fazendo eventos juntos. Isso aqui não deixa de ser, para a gente, uma forma de expor nossa marca, de reter talentos, de trazer gente boa para o nosso negócio. Eu não tenho dúvida que o Cesupa é um excelente celeiro de oportunidades de profissionais que vão trabalhar com a gente em algum momento. Então, te agradecer pelas palavras lindas, dizer que são recíprocas e que eu estou sempre à disposição.